Ei, cidadão, você pode ser citado ou intimado com um oficial de justiça aí na porta da sua casa? Sim, você pode. Você também pode ser citado ou intimado através do WhatsApp ou através do portal da Justiça, se você for cadastrado? Sim, você pode. E mais, você pode ser citado ou intimado por via postal através de uma carta? Sim, pode também. E ainda, você pode ser citado ou intimado através de uma interposta pessoa? Também pode. Então, para você que quer entender direitinho todas essas questões do que é uma citação ou uma intimação pessoal, entender a diferença entre uma citação e uma intimação presencial, você está intimado a assistir esse vídeo até o final, que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal Papo de Oficial, se inscreve, deixa seu like. Meu nome é Vanessa Demarque, eu trabalho na Justiça Federal de São Paulo como oficial de justiça e o seu like, a sua presença aqui é muito importante para continuar postando vídeo aqui no canal Papo de Oficial. A primeira reflexão que nós temos que fazer aqui é que essa expressão pessoal e presencial e a diferença entre elas acabou ganhando importância com a entrada em vigor das citações e intimações por via eletrônica, que eu falo muito aqui no canal. Tem vários vídeos aqui no canal sobre essas modalidades de citação e de intimação. E quais modalidades? Seja ela por meio do WhatsApp, e-mail ou então por vias de aplicativos semelhantes. Isso porque antes, quando não se admitia as comunicações por via eletrônica, quando a gente pensava em citação ou intimação pessoal, a gente estava pensando também em citação e intimação presencial, salvo aquelas, obviamente, que eram realizadas por correio. E o aspecto que diferenciava uma citação ou uma intimação pessoal daquela que não era pessoal era o fato de que a primeira era realizada na própria pessoa de quem tinha que ser citada ou intimada. E a que não era pessoal era realizada por meio de interposta pessoa, seja o representante legal, seja um advogado. E só para fazer um parêntese aqui, eu estou falando da pessoa física, tá? Por quê? Porque eu quero falar muito mais sobre as pessoas jurídicas em um vídeo que eu estou preparando sobre o domicílio judicial eletrônico. Eu já falei sobre o domicílio judicial eletrônico aqui, tem vídeo aqui no canal, mas a gente já tem novidades sobre esse tema. Então, cabe aqui um videozinho novo para falar sobre isso. Vamos então dar uma olhadinha na lei. O que diz a lei? A lei diz, no artigo 242 do Código de Processo Civil, que a citação será pessoal. E aqui, eu acho que cabe até eu trazer o artigo para vocês. Vamos dar uma olhadinha então? Artigo 242 do CPC. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Esse artigo, pessoal, ele tem mais parágrafos e quando a gente lê com calma tanto o caput quanto os demais parágrafos, a gente percebe muito claramente esse entendimento de que a citação pessoal é quando ela é realizada na própria pessoa que tem que ser citada. E a não pessoal é aquela que é realizada através
de interposta pessoa. Então, vamos para a prática? Eu pergunto a vocês. O oficial de justiça foi até a casa de vocês. Ele chegou lá, mas ele não te encontrou. Você tinha que ser citado ou intimado e o oficial não te encontrou. Ele deixou então um recado. Você retornou o recado do oficial de justiça e esse oficial de justiça te explicou que naquele caso, naquela situação, ele poderia realizar a citação ou a intimação através do WhatsApp. Ele explicou então para você como funcionava isso e realizou essa citação por WhatsApp, mas ele falou com você, diretamente com você. Ele não falou com a sua irmã, com seu advogado ou com alguma outra pessoa. Ele falou com você e realizou então a citação através do WhatsApp. Muito bem. Eu pergunto então, essa citação ou intimação é pessoal? Eu entendo que sim. Ela é pessoal, ela não é presencial. Por quê? Porque o oficial de justiça não estava frente a frente com você, mas ele falou com você. E essa citação ou essa intimação foi realizada na sua pessoa através do WhatsApp e não através de interposta pessoa. Reforça ainda mais essa diferença entre os termos presencial e pessoal, que não tinham assim tanta diferença e tanta relevância quando não se falava em comunicação por via eletrônica, a posição da doutrina. E o que é a doutrina, pessoal? Para quem aí não é da área do direito, são os estudiosos do direito. Eles classificam a citação como citação pessoal ou real, a realizada por via eletrônica, por oficial de justiça, pelo correio e pelo comparecimento espontâneo do réu ao cartório. E classificam a citação como ficta ou presumida quando é realizada por edital ou por hora certa. A propósito, tem vídeo sobre todas essas modalidades aqui no canal Papo de Oficial. Agora, partindo para o finalmente, eu quero trazer aqui um problema que tem se tornado corriqueiro aí no dia a dia do trabalho dos oficiais de justiça e que tem deixado esses profissionais um tanto confusos. O que vem acontecendo? Com a possibilidade da realização de citações e intimações por WhatsApp, por e-mail, alguns casos, os juízes têm mandado expedir mandados judiciais para que o ato seja cumprido de forma presencial. Seja porque a parte que entrou com a ação pediu que fosse feito dessa forma e o juiz deferiu, seja porque aquele caso o juiz entendeu que é um pouco mais delicado e que a citação ou intimação deve necessariamente ser realizado dessa forma. Mas, na hora desse mandado judicial ser confeccionado, ser redigido, o que está acontecendo? Ao invés de constar que o cumprimento seja feito de forma presencial, tem-se utilizado o termo pessoal, ou então que seja cumprido por oficial de justiça, se esquecendo de que o oficial de justiça também pode fazer esse cumprimento pela via remota. O que fazer então nesse caso? Como os oficiais de justiça devem agir diante de mandados judiciais expedidos dessa maneira? Bom, eu vou falar aqui o meu entendimento e quem me acompanha já de longa data aqui no canal Papo de Oficial vai entender bem o que eu falo. Eu falo muito sobre a questão do bom senso no cumprimento dos mandados judiciais. Tem até um vídeo em que eu falo quando o oficial de justiça pode chamar a polícia em uma diligência. E eu falo muito sobre a questão do bom senso. Há muitos casos em que os oficiais podem chamar a polícia. Mas, na verdade, o oficial deve analisar
será que realmente ele deve chamar? E aí o bom senso acaba falando mais alto e o oficial tem um pouco mais de cuidado ao deliberar quando ele vai fazer isso ou não. No caso desses mandados, pessoal, é a mesma coisa. Eu acho que cabe aqui o bom senso. Por quê? Se o oficial de justiça pegou aquele mandado judicial e ele percebeu que, apesar de ser usado o termo pessoal, ele percebeu que, na verdade, a vontade do juiz foi que aquele mandado seja cumprido de forma presencial, a gente tem que pensar que somos todos servidores públicos e pensar que a pessoa que está lá merece uma atenção especial. O jurisdicionado vem em primeiro lugar. Então, a minha posição é que o oficial de justiça deve fazer, então, de forma presencial. Se ele perceber que, na verdade, essa era a real intenção do mandado judicial. Mas aí, vocês podem perguntar também, Vanessa, mas às vezes eu preciso percorrer 100 quilômetros para cumprir uma diligência. Nesse caso, pessoal, vale a pena checar com a vara. Será que realmente há necessidade de cumprimento presencial? Nós vamos perceber que a diferença entre essas expressões presencial e pessoal vão ganhar muito mais relevância conforme as comunicações eletrônicas vão entrando em vigor de forma cada vez mais forte. Por enquanto, a gente ainda tem percebido uma confusão no uso desses dois termos, mas com certeza, com o tempo, isso vai ficar pacificado e sim, vai ficar muito mais claro quando deve ser utilizado a expressão pessoal e quando deve ser usado a expressão presencial. Então é isso, eu espero que esse vídeo contribua para que vocês tenham mais claro quando utilizar uma expressão ou outra e como interpretar nesse momento tão delicado essas duas expressões. Até mais então, até o próximo vídeo.